irmãos, nós estamos aqui nessa Assembleia de Deus do Quitum. Hoje seria o nosso culto da palavra, aonde nós temos o estudo todas as terças-feiras. Mediante a nossa situação, nós estamos gravando esse vídeo para meditação dos irmãos em seus lares, né? Para que nós não podemos ficar parados, né, meus amados? Então, hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Mas antes nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, pela nossa salvação, Pai, pela nossa proteção, porque tu tens sido um Deus protetor, tem nos guardado, Senhor, a nossa saída, a nossa entrada, Pai, a cada momento, a cada instante das nossas vidas, a tua palavra tem se cumprido, Pai. Agora, Senhor, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, Senhor, que tu venha nos curar, Senhor, perdoar as nossas ofensas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos te pedir também a tua unção, a tua autoridade, o teu poder, Senhor, ao ministrarmos essa palavra muito simples, Pai, mas que pode se tornar eficaz para as nossas vidas e salvação da nossa alma, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, recebe, Senhor, tudo quanto formos fazer neste lugar, que seja somente para te glorificar e exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. E nesta noite, irmão, nós estaremos meditando no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Apenas uma parte desse versículo que Tiago diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Tiago nos faz essa pergunta e logo em seguida ele nos responde: faça oração. E mediante as situações que estamos vivendo, um tema bastante comum, que nós fazemos isso diariamente, então nós vamos meditar sobre a oração. E no momento nós estamos vivendo essa situação de orarmos sem cessar, como diz o apóstolo Paulo. Então nós vamos meditar e sabemos bem simplesmente o que é oração. Na minha visão, é uma comunicação vertical entre você e Deus, entre eu e Deus, uma comunicação vertical, da terra para o céu. Mas existem alguns conceitos bíblicos em relação à oração. Então nós vamos ver hoje, meditarmos nisso, para entendermos que a oração é a expressão de uma alma sedente de Deus. Então, a alma, quando está sedenta de Deus, assim como você tem sede, está querendo tomar um copo de água, assim fica a nossa alma em relação à comunicação com Deus. E onde é que nós vamos ver isso, irmã Eliane? No Salmo 63:1, que diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como a terra seca, exausta e sem água. Então, meus amados irmãos, mediante essa palavra do salmista, a alma sedenta é como a terra, é um pó. É um pó. Você imagina uma terra no deserto, o sertão, aquela terra seca, sem vida. Assim é uma alma que não se comunica com Deus, né? Então, ela precisa desse contato, dessa comunicação vertical entre ela e Deus. Amém? A segunda forma, conceito bíblico que nós vemos é o suspiro de uma alma. Mas é qualquer alma, irmã Eliane? Não. É uma alma convertida. É diferente. Quando a nossa alma está convertida, ela suspira por Deus. E novamente nós vamos voltar aos Salmos para meditarmos que o salmista diz no Salmo 42:1:
como a corça suspira pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você já viu um animal com sede? Como ele corre, o faro dele o leva às correntes de água e ele não perde a direção. Assim é a alma, que ela tem sede de Cristo, mas para isso ela tem que ser o quê? Convertida. A alma convertida, ela tem a necessidade deste encontro com Deus, de suspirar, o desejo. Assim como a corça suspira por água, assim a nossa alma suspira por Deus. É interessante porque nós vemos isso nos animais, mas a nossa alma que está incutida dentro de nós, ela também tem sede de uma comunicação com Deus através da oração. E muitas das vezes não entendemos porque a nossa alma está angustiada, sofrendo, porque por falta da comunicação dela com o seu Criador. O terceiro conceito bíblico, meus amados irmãos, ele é muito interessante porque é o SOS do cristão para com Deus. Porque os que invocam o Senhor são exatamente aqueles que conhecem o Senhor. E aqueles que invocam o Senhor encontram o Senhor. E o SOS do cristão, eu quero ressaltar o nosso profeta Jeremias, um grande homem de Deus, que ele diz assim, em Jeremias 33:3, clama a mim e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meus amados irmãos, quando você vê que o teu clamor chega a Deus, é ouvido e Ele te responde, já é grande bênção. Agora, esse versículo nos garante, irmãos, uma plenitude maior. Ele nos garante que, além do Senhor nos responder, nos ouvir, Ele vai falar conosco. Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Quais são as coisas grandes que você não sabe? Quais são as coisas ocultas que você não sabe, que está oculto? Então, nesse versículo aqui, quando nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, nós dobramos os nossos joelhos, ou até mesmo andando, ou dentro do momento da aflição que nós estamos vivendo, ou qualquer situação que surja momentaneamente. Se você clamar, o Senhor vai se revelar a você, mas de uma forma tão profunda, tão gloriosa, que só você, passando por essa experiência, é que você vai entender essa profundidade de Deus para com você. As coisas grandes, coisas tremendas, que você, pelos olhos carnais, você não enxerga, mas pelos olhos espirituais você pode entender e ver. Como ela diz, coisas ocultas. Muitas das vezes, o inimigo da nossa alma trama coisas ocultas contra as nossas vidas, contra a igreja. E quando você começa a colocar tudo isso na mão do Senhor, direcionar toda essa questão ao Senhor, o que é que Ele faz? Ele se auto-revela a você e te mostra o que está oculto. Aí Ele te responde que todas as ciladas, que todos os laços, todos cairão por terra, porque Ele mesmo dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então a oração, meus amados irmãos, é importantíssima na vida do cristão.
Nós sem essa comunicação vertical com Deus, nós estaremos totalmente desarmados, porque a oração é uma arma de defesa. O quarto ponto que eu gostaria de trazer para a meditação dos nossos amados irmãos é que a oração é a chave para as portas do impossível. O que é impossível hoje para a sua vida, meu amado irmão? O que é impossível hoje para a nossa nação? O que é impossível para aqueles que já receberam o Senhor, mas ainda não venceram muitas barreiras em suas vidas? O que é impossível? Pois é, essas portas, a oração, ela abre. E eu quero trazer para os irmãos, para que você possa entender as portas impossíveis. Está em Atos 12, 5. Lembrando, Igreja do Senhor Jesus, que o nosso pastor pediu para que nós, igreja, lêssemos Atos e Romanos. Lêssemos quantas vezes fosse necessário. Para quê? Para nós entendermos a palavra de Deus e nos fortalecermos na fé. Então, em Atos 10, 5, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que Tiago já tinha sido decapitado, foi morto. E Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Essa passagem é gloriosa, meus amados irmãos, porque é uma chave que só Pedro viu. Ali no cárcere, Pedro é preso, em grilhões, ele tira sua capa, tira suas sandálias, e o que é mais interessante é a confiança de Pedro em Deus, porque Pedro já tinha sido provado e sendo aprovado por Deus. E o que é que acontece ali? Pedro dorme. Pedro, em vez de ficar angustiado, nervoso, Pedro dorme entre aqueles dois soldados. E acontece que a igreja, a nossa igreja lá primitiva, ela estava de joelho, orando por Pedro, porque a igreja já estava em perseguição. E naquele momento, meus amados irmãos, a Bíblia fala em Atos 12, que aparece um anjo na prisão, solta Pedro. Pedro não dá, no seu entendimento, ele não percebe se era sonho ou uma realidade. E Pedro só cai em si a partir do momento que ele sai totalmente da prisão, chega na rua. Até então, ele pensou que estava o quê? Dormindo. Era uma visão maravilhosa. Deus estava soltando ele. Mas na realidade, era o efeito da oração dos santos. Porque a oração dos santos pode muito em seus efeitos. E o que é que acontece? Quando Pedro chega na casa onde os irmãos estão reunidos em oração, Pedro bate. A Rod, a criança, vai atender, porque criança ora, a oração de criança é válida, mas ela não tem a disponibilidade de tempo que o adulto tem. E ali Rod levanta e vai ver, reconhece a voz de Pedro e vai chamar os outros irmãos, que Pedro estava à porta. E os irmãos ficaram alegres e Pedro pediu para que eles não falassem muito, porque estavam perseguindo ele. Então, meus amados irmãos, quando a igreja do Senhor ora, quando os joelhos se dobram para falar com Deus, Deus se inclina para a sua igreja. Por isso, essa porta invisível, impossível, aos olhos humanos, só Deus tem a chave para abrir. E a chave dessa porta se chama oração do justo. Amém? O quinto conceito de oração que eu quero trazer para os irmãos hoje é a confissão da nossa dependência. Nós temos que entender, meus amados irmãos, como diz o apóstolo João, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Deus nada podemos fazer.
Sem Deus, nada somos. E a confissão da nossa dependência, nós vamos entender que sem Deus não há vida, não há salvação, não há mesmo, até mesmo cura da nossa alma. Não há. Por quê? Sem Jesus não há salvação. E a confissão da nossa dependência, nós vamos ler em Salmo 57, 1. Temos trabalhado muito com o Salmo, porque ele traz as palavras de acordo com o nosso tema hoje, que é a oração. E o salmista fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Hoje nós estamos vivendo, irmão, um tempo que para nós, para muitos, é calamidade. Mas para a igreja é o princípio das dores. São momentos onde a igreja está sendo provada, onde a igreja está sendo avivada, onde a igreja está sendo preparada. Para quê? Para que a qualquer momento o noivo venha buscar a sua igreja. Então, quando o salmista diz para ter misericórdia de mim, porque a misericórdia, irmão, é a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia do nosso Deus que tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos refugiado, como diz o Salmo 91, debaixo das suas asas há um esconderijo, há uma segurança. Mas para todos? Não, irmãos. Só para aqueles que têm a misericórdia. Só para aqueles que são dependentes de Deus. E a oração é exatamente para isso. Na nossa confissão, nós temos que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E nós lembramos, sabe de quem? Do nosso irmão, o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, meus amados irmãos, a nossa dependência é real. Nós dependemos de Deus para tudo. Então, que nós possamos, na nossa oração, reconhecer o senhorio de Deus em nossas vidas. E o sexto ponto do conceito de oração, ele é muito interessante. É você andar de mão dadas com o Senhor Jesus. Nós temos o costume de andar de mão dada com nossos filhos, com o nosso esposo. E é um hábito maravilhoso você andar. Tem até um hino que diz: segura na mão de Deus, né? E vai, é verdade. E oração é isso, é você andar com Cristo diariamente, 24 horas. Você não pode dar margem de horários. Jesus, nessa hora tu entra. Jesus, nessa hora tu sai. Não, a nossa vida tem que ser completa em Cristo Jesus. E andar de mão dadas com Jesus é um momento glorioso. Nós não podemos ser como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Ali os 2 caminhavam com Jesus, conversavam com o Senhor Jesus e não notaram a presença dele, a sua divindade. Quem era aquele viajante? Mas se nós estivermos andando de mão dada com o Senhor Jesus em oração, nós sempre vamos saber quem está do nosso lado, quem está nos guiando, quem está nos protegendo, quem está levando as nossas orações a Deus. E para meditar nessa palavra, andar de mão dadas com Jesus, eu quero ir juntamente com o apóstolo Paulo para 1 Coríntios 15, 57, que é linda essa palavra, maravilhosa, nos enche de graça, porque diz: a graça de Deus
que nos dá a vitória. A vitória, irmão, não é as vitórias, não, é a vitória. Porque a tua vida em andar com Cristo diariamente te leva à vitória, a ter uma vida de vitória, não de várias vitórias. Não, nós estamos falando de algo sobrenatural, a vitória que vem de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oração sem Jesus não funciona. Oração sem o Pai também não funciona. Oração sem o Espírito Santo também não funciona. Por quê, meus amados irmãos? A Trindade anda junto. A nossa oração, quando andamos de mãos dadas com Jesus, sabemos da nossa dependência dele, nós sabemos que ele é a chave, nós sabemos que o nosso socorro vem dele, a nossa alma suspira por ele e que a expressão da nossa alma é a oração. Nós entendemos que somos dependentes de Deus para tudo. Então, meus amados irmãos, nessa pouca palavra, eu venho dizer para você que a oração é essencial à nossa vida, é a nossa comunicação com o Pai. Mas antes de, já chegando ao término, eu quero dizer que a oração bíblica, ela é dirigida primeiro ao Pai. Nós não podemos orar sem saber a direção certa. Ao orarmos, nós vamos direcionar a nossa oração ao Deus Pai, Pai nosso, que estás no céu. Nós devemos orar a Deus, porque é Ele que ouve as nossas orações, né? Ele ouve as nossas orações, como está escrito em Mateus 6, é um versículo bastante conhecido, né? Tu, porém, Mateus 6 até o 8, mas eu não vou ler todo, vou ler só uma parte. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quem é esse Pai? É o Deus Criador. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que nos rege. É o Deus que está sentado. E Jesus sentado à sua direita, intercedendo por nós. E essa oração, a oração bíblica, ela tem que ser feita em nome de Jesus. Nós oramos ao Pai e no final nós precisamos colocar essa oração, um representante legal que vai levar essa oração a Deus e do lado dele diz assim: Senhor, responde a oração da tua serva, responde a oração do teu servo. É em meu nome que ele está pedindo. E ele diz isso em João 15:16. Vou ler só uma parte do versículo. A fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Mas, então é só eu orar a Deus e pedir em nome de Jesus que está feito, desde que a sua oração parta da sua alma, do seu íntimo da sua alma. Não pode ser uma oração só da boca para fora. Não, a sua oração tem que sair das suas entranhas, do seu coração, da sua alma. E dentro dessa oração bíblica, irmão, vem alguém que aperfeiçoa a nossa oração. Um agente maravilhoso, que ao subir para o céu, Jesus nos enviou outro Consolador, porque o Espírito Santo reconhece que nas nossas fraquezas, meus amados irmãos, nós não sabemos
orar. Nós não sabemos orar. Em Romanos 8:26, ele diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemido inexprimíveis. Você entendeu, meus amados irmãos? Tem coisas que você quer transmitir para Deus, que você não encontra a palavra, que vai ser com lágrima, vai ser com suspiro, vai ser com um clamor da sua alma, mas assim mesmo você precisa do Espírito Santo para levar, para melhorar a sua oração e juntamente com Cristo interceder com gemidos inexprimíveis. Então, meus amados irmãos, a oração, no momento em que estamos vivendo, nessa pandemia, aonde nós estamos vendo que se a igreja não orar, se a igreja não der as mãos para o Senhor, se a igreja não se humilhar, como diz em 2 Crônicas 7:14, se a igreja não buscar a face do Senhor, não confessar, porque essa palavra é direcionada à igreja, não é direcionada ao mundo, não é direcionada às nações, é à igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então quem chama pelo seu nome, a não ser a igreja do Senhor Jesus? Então, igreja, esse pequeno estudo, eu sei que nós estamos no relógio da oração, mas nós não podemos parar de orar, de buscar a presença do Senhor. Parece que nós estamos orando muito. Não, nós só estamos exercitando um pouco daquilo que deveria ser o que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Daniel orava 3 vezes, Davi orava 6 vezes, mas Paulo vai além dessas necessidades. Orai sem cessar. Ou seja, em todo tempo, em todo momento, a igreja não pode parar o seu clamor. Porque se nós pararmos de clamar, as pedras clamarão em nosso lugar. Então, igreja do Senhor Jesus, nós estamos vivendo um momento maravilhoso, porque estamos sentindo que Jesus está voltando. É tempo de nós nos prepararmos. É tempo dos que estão afastados voltarem. É tempo daquele que está ansioso lançar sua ansiedade para o Senhor Jesus. É tempo da igreja dobrar o seu joelho, colocar a nossa nação, os nossos governantes nas mãos do Senhor, porque certamente Ele nos guiará. E quando tudo isso passar, a qualquer momento, o noivo virá. Então, meus amados irmãos, quero que vocês continuem orando e buscando a presença desse Deus, porque é um Deus vivo, é um Deus que nos ouve e responde às nossas orações. Agradeço, vamos orar pelos que estão enfermos, vamos orar por aqueles que estão nas fronteiras, na saúde, aqueles que estão trabalhando para que Deus guarde, Deus proteja, não só a nós, mas aqueles que estão trabalhando no momento de contaminação, mas que nós cremos que Deus irá guardar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Estarei orando para encerrar. E você em casa, nós não somos palestrantes, mas somos pessoas que falamos do amor de Deus, na simplicidade, na singeleza, que é o Evangelho. O Evangelho é simples, mas a Bíblia diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, o que acontece? As demais coisas nos serão acrescentadas. Então, não estamos buscando coisas aqui terrestres, porque o melhor está na eternidade com Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Ore, ensine suas crianças a orar. Ensine, mesmo bebê, irmãos, ore com ele. Papai do céu, muito obrigado pelo papá, muito obrigado
pela noite de sono. Ensine as suas crianças a orar em nome de Jesus. E agora encerro, vamos orar para que essa pequena palavra entre nos nossos corações e seja um incentivo a você dobrar o joelho em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e vamos estar orando para estar encerrando esta palavra, esse estudo em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, a qual, Senhor, nós podemos ler a tua palavra, Senhor, dizer o que é a oração nessas simples palavras, Senhor, mas que esse vídeo, Senhor, possa alcançar pessoas, Pai, que não sabem conversar contigo, que estão em situações desesperadas, Pai, que não tem muitas das vezes de onde buscar o socorro, Pai. E como tu disseste em Jeremias 3,33, que tu ouve o clamor, que tu vem de encontro, que anuncia, mostra as saídas para aqueles que te buscam em espírito e verdade, Pai. Por isso, Pai, nós não podemos terminar esse estudo, Senhor, sem pedir por aqueles que estão necessitados de uma porta de emprego, Senhor, por aqueles que não têm o pão para comer, Senhor, por aqueles que estão com suas contas atrasadas, Senhor, e que têm a preocupação de pagar porque são honestos, Senhor. Deus, nós queremos te pedir, Pai, e você que está aí do lado, aí assistindo esse vídeo, também interceda juntamente comigo, para que a oração suba, para que haja, Senhor, uma intervenção celestial, porque a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali está. E aqui nós estamos, somos 2 aqui, estamos gravando esse vídeo, mas cremos que na presença do nosso Deus, sentimos a presença do nosso Deus, porque Ele é vivo, Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui, Senhor, eu creio, eu sinto a Tua presença, Pai, e em nome de Jesus, Pai, nós estamos abençoando a todos os lares que a este vídeo chegar, Pai, que Tu traga paz, que Tu traga segurança, que Tu traga, Senhor, na autoridade do Teu santo nome, Senhor, ó Deus, a paz, ó Deus, que Tu venha acalmar esta tempestade nesses lares, Senhor, que Tu venha acalmar a nossa nação, que Tu venha, Senhor, em nome de Jesus, na autoridade deste nome, Senhor, em nome de Jesus que nós estamos te pedindo, ó Espírito Santo, Tu que possa, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, interceder por esta nação com gemidos, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, socorre a nossa nação, socorre a nossa nação, socorre as nossas famílias, socorre o nosso estado, socorre o nosso município, socorre a nossa vizinhança, socorre a Tua igreja, Senhor, não deixa, Pai amado, que nada, Senhor, saia do Teu controle, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te suplicamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, porque temos a liberdade de orarmos a Ti, Pai, ser com cada um de nós, Senhor, aonde estiver um joelho dobrado, aonde estiver uma lágrima sendo derramada, Pai, entra com o Teu poder e com o Teu refrigério, porque a oração do justo pode muito em seu efeito. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.